Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Visita inusitada. A onça é vista entrando em condomínio de Uberlândia. Bombeiros montam operação para resgatar o felino. 2 aumentos em menos de um mês. A conta de energia elétrica vai subir de novo, agora por conta da bandeira vermelha. Cruel e misterioso, corpo carbonizado encontrado às margens do rio Berabinha. Mortes na rodovia. Mais um final de semana marcado por acidentes nas estradas da região. Vacinação ampliada. Imunização em Uberlândia ganha pontos extras de atendimento, como shoppings, terminais, praças e o Parque do Sabiá. Hoje é segunda-feira, 2 de junho, Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Já quero desejar uma ótima semana, uma ótima segunda-feira a todos. Seguimos juntos aqui no nosso Minas, que você já sabe, né? Jornalismo dinâmico com credibilidade para fazer a diferença no seu dia. É aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Quer ver só o Band Zap? Tá liberado para você, aí você vai comentar os assuntos de hoje, vai mandar a sua bronca. Aqui você tem voz ativa, faço questão da sua participação, tá bom? A gente está presente na internet também, no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever. O Minas Urgente está ao vivo lá para você assistir em qualquer lugar e você rever a nossa programação. E nas redes sociais, Instagram e Facebook, @BandTriângulo, tem notícia para você, tem vídeos para você. As minhas redes sociais, @Bagnetti, tem muita coisa do final de semana, acompanha um amigo lá, é um prazer tê-los online. Programa quente, e aí eu já te pergunto, qual o assunto da segunda-feira aqui em Uberlândia e no Brasil? Uma visita inusitada. Uma onça, a dona onça, foi flagrada passeando por um condomínio aqui em Uberlândia. Pense só você. Carlos Vilela está acompanhando o rastro da onça desde cedinho e chega agora com as informações. Boa tarde, boa semana para você, Vilela. Só não sou o amigo da onça, nem da onça sussuarana, viu? Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde, boa semana para todos ligados no Minas. É o assunto do dia, como você disse, em todo o Brasil, porque não é todo dia que uma onça visita um condomínio, por sinal, um condomínio de alto padrão, com toda a segurança. Mas essa onça, inclusive, Bagnetti, ela marca a abertura justamente da Semana do Meio Ambiente. Amanhã é Dia Mundial do Meio Ambiente e essa onça aí protagonizou uma cena que marcou a cidade de Uberlândia na manhã desta segunda-feira, por volta de 6 horas da manhã. Pouco antes das 6 horas da madrugada, os bombeiros foram acionados, os moradores de um condomínio na Zona Sul, entre Cidade Jardim, entre Nova Uberlândia. O condomínio recebeu a visita. A imagem, é clara, mostra essa onça caminhando pela avenida e, de repente, ela deu um salto espetacular, escalou, como é o termo que se usa nessa situação, o muro e passou para dentro do condomínio. Lá ela deu uma passeada e aí ela se sentiu acuada e escondeu na área de lazer de uma das casas desse condomínio. É claro que a essa altura os moradores já estavam aí se comunicando entre eles e é claro que também a segurança do condomínio comunicada. Mas o bombeiro é que foi chamado para fazer aí os primeiros trabalhos na tentativa de primeiro encontrar a onça e depois todo um trabalho que durou cerca de 6 horas para fazer a contenção do animal, fazer ali o lançamento das armas químicas, ou seja, os dardos, as zarabatanas com o anestésico para esse animal ficar sedado, sedativo, tudo feito num trabalho conjunto. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar de Meio Ambiente e também especialistas do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia fizeram esse trabalho conjunto para que o animal fosse capturado dentro de toda a segurança, tanto para os moradores do condomínio quanto também para o próprio animal. Foram feitos exames no local, levantadas todas as informações sobre essa onça. Essa onça é da raça sussuarana, a conhecida onça parda, um animal grande, adulto, com mais de 70 quilos de peso. Dali na primeira avaliação já deu para perceber que o animal ele chegou até o condomínio
por questões, inclusive, né, da modernidade. Espaço reduzido para os animais silvestres, acontece isso aí. Nós conversamos com o tenente Diego Jorge, da Polícia Militar de Meio Ambiente, que falou do trabalho preliminar e deu uma excelente notícia que, por sinal, já está acontecendo neste exato momento, porque a onça está a caminho do seu habitat natural. Vamos ouvir o tenente Diego Jorge, da Polícia Militar de Meio Ambiente. A ideia é já proporcionar para esse animal o retorno imediato ao habitat dele. Então a gente vai definir aqui a área, né, adequada, de melhor soltura, para que ele possa retornar à sua vida aí natural. Tem sido cada vez mais frequente a participação, né, desses animais, a vinda deles para a área urbana. E aí, já iniciando a Semana do Meio Ambiente, a gente pode refletir sobre vários fatores. Pode ser busca de alimento, a própria urbanização de áreas rurais faz com que o animal saia da área rural do seu habitat, procure áreas de cidade. Então tudo isso é algo aí que fica também para reflexão, né? Provavelmente até busca de alimento também. Tá aí muito bem explicado o porquê, né, da presença da Dona Onça aqui no perímetro urbano de Uberlândia. Você viu, é um condomínio de alto padrão, né? Ali nas imediações existem algumas matas, mas será que esse animal de fato vive dentro da cidade? Né? Então é isso que deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha. Esse é o assunto do dia desde cedinho. Coloca mais um pouquinho aí, ó. Você está vendo o resgate, pessoal do resgate, né? Corpo de bombeiros, e toda vez que um animal silvestre ele é aí então encontrado dentro da cidade, a orientação é justamente essa: chamar o Corpo de Bombeiros, a Polícia de Meio Ambiente, que são as pessoas que têm a técnica para resgatar os animais em segurança e também, né, resguardar a segurança das pessoas. Mas o bafafá foi daqueles, hein? Imagina, você dá de cara com uma onça dessa dentro do seu condomínio, perto da sua casa, no quintal da sua casa. Na semana passada, nós mostramos aqui no Minas Urgente uma outra onça que estava passeando em Araxá, né? Ela, inclusive, ali estava tentando entrar no supermercado. A onça da semana passada lá em Araxá, e ela tentou escalar ali, né, o portão, a grade do supermercado. Todo mundo ficou impressionado também. Foi o assunto da semana em Araxá, foi resgatado, depois devolvido à natureza. Então, olha só que coincidência, né? Uma semana, um na sequência do outro, uma semana depois da outra oncinha aí, essa de Uberlândia, a outra de Araxá. E você, se desse de cara com uma onça dessa no quintal de casa, faria o quê? Manda mensagem pra gente no WhatsApp aí, faço questão de ler a sua mensagem. Por sorte, a onça foi capturada, vai voltar aí para a mata, para um lugar seguro. Agora, um assunto que vai, olha só, permanecer por muito tempo no seu bolso, no seu salário e na sua conta de energia. Pois é, a conta da CEMIG está ficando cara de novo, tá certo? Em menos de um mês é o segundo aumento que vai doer no bolso da gente. Vamos saber por quanto? Vamos lá para Araxá com o César. César está ao vivo com a gente, ele que estava falando da onça na semana passada, agora vai falar desse desfalque no nosso bolso. Boa tarde, boa semana para você, César. Magnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Fazendo um trocadilho, vamos gastar mais onça pagando a energia elétrica, né? É aumento sobre aumento. A bandeira vermelha já está valendo. Ela é chamada do patamar 1. Isso significa que a conta de luz vai ficar mais cara a partir de agora, a partir de junho, com a cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh. A Agência Nacional de Energia Elétrica, Bagnet, informou que a mudança ocorreu por conta da redução das chuvas e da transição para o período seco do ano, o que impactou negativamente na produção de energia pelas hidrelétricas, é aquela energia mais barata. Com isso, houve a necessidade de acionamento das fontes mais caras, como as usinas termoelétricas. Em maio, a bandeira estava amarela. Vale ressaltar, como você bem falou, que além da bandeira vermelha, entrou em vigor na semana passada, no último dia 28, a gente falou por aqui, o aumento da energia elétrica. O reajuste das tarifas dos clientes residenciais da CEMIG foi de 7,36%. A nova tarifa já está valendo desde o último dia 28 e vai até o dia 27 de maio
do ano que vem. Então, só somando aqui, Bagnete, se a gente for pegar esse aumento de 7,36% que foi anunciado no mês passado, esse aumento real, mais a bandeira vermelha de R$ 4,46 a cada 100 kWh, ou seja, o pessoal tem que ficar atento à conta desse mês e já preparar o bolso. As onças, né, Bagnete? Volto com você. É isso mesmo, César. Haja nota de R$50 com a oncinha lá para pagar a conta de energia. Pô, segundo aumento num curto espaço de tempo, aí a gente para pensar. Todo mundo vem e mete a mão no bolso do trabalhador. Semana passada, por conta do ICMS, aí então, né, por conta que quem aumentou a conta de energia foi o Estado de Minas. Agora é o governo federal, por conta de bandeira vermelha, falou que parou de chover, reservatórios já ficam comprometidos, e aí mete a mão no bolso do trabalhador. Tá certo? Quem paga a conta é sempre a gente. É sempre o brasileiro que se lasca. Seu salário, o meu salário aumenta quantas vezes por ano? Uma e uma merreca. Agora, olha só, 2 aumentos numa pancada só. Rapaz, isso dá uma diferença no final do mês, mas dá uma diferença, tá certo? E agora, então, é isso. Vai ver todo mundo no escuro, um apagão. Gosto dos comentários aqui, ó. Ótimo, deixa eu ler o comentário do Edson do bairro Canaã, que ele mete a ripa mesmo. Bagnete, 2 aumentos aí, ó, é reflexo da isenção para alguns desse desgoverno que está fazendo o quê? Colocando brasileiro contra brasileiro. Tá aqui o Edson na bronca com esse aumento, tá certo? E não é por menos. Quer ver só a questão do salário? Vou mostrar para você, o setor da construção civil é um dos que mais gera postos de trabalho. Ainda assim, a média salarial dos trabalhadores vem caindo nos últimos anos. Tá? Se você pega aí, então, se você ganhava lá há 10 anos atrás, pega o valor que você ganhava há 10 anos atrás, divide quanto era o salário mínimo e faz essa conta hoje para você ver. O salário do povo vai só achatando. Atualmente, 62 profissionais trabalham na construção desse prédio, que vai ter 22 pavimentos. A expectativa é que, com o avanço da obra, o número de contratados pode passar de 100. O prazo estimado é entre 27 e 30 meses. E uma das maiores dificuldades é preencher o quadro de funcionários. Com o aquecimento do setor imobiliário, a demanda está alta, né, concorrência alta. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos aqui na cidade cerca de 52 empreendimentos com canteiros em atividades, falando só do médio e alto padrão, fora o econômico, né? Então, a demanda grande e isso reflete na dificuldade de contratação de mão de obra. Para reter os trabalhadores já contratados e atrair outros profissionais, a construtora mantém uma estratégia de benefícios. Cada vez mais tem que investir no plano de carreira, dando oportunidade de crescimento para o profissional e pessoal, né? Pro pessoal. Cada vez mais investimento no ser humano para poder que eles fiquem satisfeitos trabalhando dentro da empresa. De acordo com a pesquisa anual da indústria da construção realizada pelo IBGE, nos últimos 10 anos, o salário do profissional da construção civil caiu 22%. Em 2013, o mínimo era R$ 2.700. Em 2023, R$ 2.100. E isso dificulta na hora da contratação. Mas não significa que o salário da construção caiu, perdeu. É porque ele teve uma valorização menor do que a do salário mínimo durante esses 10 anos. Um outro fator importante também é que, após a reforma trabalhista, o nosso setor passou a remunerar muito em cima também de premiações, né, por meritocracia, por produtividade. E essa premiação ela está no olerite, no ganho final do trabalhador, porém ela não está contemplada na base salarial, que é a fonte de pesquisa do IBGE. A construção civil está moderna, já não exige tanta força do trabalhador, mas nem a tecnologia tem atraído a nova geração, que busca um perfil diferente de trabalho. De acordo com o Cine de Uberlândia, são cerca de 400 vagas disponíveis no setor. O Sindicato da Construção Civil aposta na capacitação. Nós estamos fazendo esse trabalho junto com a Prefeitura Municipal, certo? E com o Senai,
né, de capacitação, né, não só para o pedreiro. Hoje existem outras funções na construção civil, que é o aplicador de gesso, é o montador, é o eletricista, é o pintor, né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho. Um dos programas nossos que nós estamos batendo muito aí é a inclusão da mulher na construção civil. Hoje nós temos um público feminino aí de meia idade que às vezes está até em situação vulnerável, né? E a gente pode abrigá-los e capacitá-los dentro da construção civil. Construção civil, um dos setores mais promissores nesse país, está aquecido, demanda mão de obra, mas a questão é essa, os salários estão sendo achatados. E se a gente fizer esse comparativo em outros segmentos da economia, a gente vai perceber de novo que quem sempre perde é o trabalhador. Faça esse comparativo. Aí então, quanto que se ganhava 10 anos atrás, proporcionalmente ao valor do salário mínimo, e agora? E é isso. Agora os aumentos não param, né? Quero falar com aposentados e pensionistas do INSS que podem procurar mais de 5 mil agências dos Correios em todo o país para consultar ou contestar descontos associativos não autorizados nos benefícios. O atendimento é de graça, prioritário e voltado àqueles que têm dificuldade com o aplicativo Meu INSS ou a Central 135. A iniciativa conta com a parceria do Ministério da Previdência Social e visa, claro, garantir um atendimento humanizado e acessível. Não há prazo final para buscar o serviço, basta apresentar um documento de identificação. E aí, quem trabalhou a vida inteira, se aposentou com a aposentadoria chulesenta, ainda vem os golpistas, ainda vem a corrupção lá dentro do INSS e desconta o pouco que o trabalhador ganha. É um escândalo vergonhoso nesse país, milhões e milhões de reais desviados dos aposentados que dedicaram uma vida inteira ao trabalho para ganhar, repito, uma aposentadoria chulesenta desse tamanho e os caras aí não descontam. Aí desconta R$40 de um aqui, 90 de outro ali, 70, vai ver quantos milhões que não foram desviados. Corrupção. Tá bom? Vamos falar desse frio que tá terrível aí, gente. As temperaturas caíram bastante. A gente tem percebido nas últimas semanas, as noites estão mais frias. De madrugada, então, tá um gelo, né? E muita gente não tem sequer um agasalho para se proteger. Você já parou para pensar nisso? Pois é, a gente pensa, dói no coração. Então, quero te convidar a participar com a gente da campanha do agasalho. Tá a todo vapor. É uma oportunidade da gente exercer a nossa solidariedade, doar agasalhos, cobertores, qualquer peça de frio em geral é muito bem-vindo. Sabe para quê? Para aquecer o coração de quem mais precisa. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Politriz. Cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM. E a campanha do agasalho, gente, também tem a Caravana do Bem. O que é isso, Bagnete? Ela vai percorrer vários pontos da cidade para buscar as doações, tá? No ano passado foram mais de 50 toneladas de agasalhos arrecadados e esse ano a gente espera, a gente torce, conta com você para superar essa meta, tá bom? Separe aí suas peças para doação, leve até um dos pontos de arrecadação, porque essa é a campanha do agasalho 2025. Menos frio, mais calor e mais amor. Um corpo carbonizado foi encontrado em Uberlândia, às margens do rio Uberabinha, esse final de semana. Deixa eu chamar o Gustavo Galvão, que tem as informações. Boa tarde, boa semana para você, Galvão.
É isso mesmo, Bagnete. Muito boa tarde para você. Uma ótima semana a todos que acompanham o Minas Urgente, a programação da Band Triângulo. Então, um corpo de um homem de 56 anos, ele foi encontrado neste fim de semana às margens do rio Uberabinha, mais precisamente no bairro Jaraguá, aqui na cidade de Uberlândia. Então, a perícia da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, isolaram o local para realizar, então, os trabalhos de praxe. Posteriormente, esse corpo do homem de 56 anos foi encaminhado a um Instituto Médico Legal da cidade de Uberlândia. Inclusive, esses militares que compareceram até o local, eles fazem parte da divisão de homicídio, de combate a homicídios, uma vez que a primeira linha que a polícia vai puxar, juntamente com a Polícia Militar e Polícia Civil, a primeira linha, então, que esses profissionais vão puxar é a suspeita de um homicídio. Mas cabe a nós aguardarmos, então, o resultado dessas investigações, Bagnete. No mínimo cruel, uma pessoa morta, queimada às margens do Uberabinha, dentro da cidade de Uberlândia, seria um crime? Foi assassinado, o corpo desovado e depois queimado lá? Cabe à Polícia Civil uma resposta à população. E uma família que pode, nesse momento, estar desesperada em busca de uma pessoa desaparecida. Você vai ver que um homem é suspeito de assassinar o próprio irmão. Isso em Uberaba. Juliano Carlos é que está ao vivo com a gente, trazendo as informações. Boa tarde, boa semana, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma ótima semana para todo mundo. Infelizmente, começando com essa notícia, um homicídio em família aqui em Uberaba. O caso foi registrado na tarde da última sexta-feira e entrou para a Polícia Militar como suicídio. Então, os policiais militares do Tático Móvel foram até o local, se depararam com a vítima, um homem de 67 anos, com uma perfuração na cabeça provocado por disparos de arma de fogo. Durante os trabalhos, os militares constataram que ele tinha uma desavença com o irmão por conta da divisão dessa área, dessa propriedade rural, inclusive um desacordo por conta de uma porteira, e os policiais então fizeram isolamento da área. Foram na casa desse suspeito, fizeram buscas e apreenderam uma espingarda calibre 12, além de uma pistola 9mm, documentação das armas e várias munições. Só que entre essas munições, Bagnete, tinha um cartucho deflagrado calibre 28. A perícia da Polícia Civil foi até o local e constatou que não foi suicídio, que esse homem foi morto com um tiro no maxilar e essa bala saiu pela cabeça dele. Coincidência ou não, do mesmo calibre que foi apreendido na casa do irmão que já tinha desavença. Então as armas foram apreendidas, o suspeito que negou o crime foi preso em flagrante, levado até a delegacia de Polícia Civil. O corpo veio para o IML, passou por exames e depois foi liberado para a família. Então uma tragédia familiar aqui no município, um irmão suspeito de matar o outro aqui em Uberaba, Bagnete. E tudo indica aí por conta de patrimônio, por conta de propriedade, né? A gente vê isso como enredo de novela, mas na vida real isso é muito comum, infelizmente. Quero continuar com o Juliano Carlos aqui ao vivo de Uberaba, porque um servidor público de Uberaba foi afastado do cargo, está sendo investigado por assédio e até estupro, Juliano. É isso mesmo, Bagnete. Esse caso grave veio à tona esse final de semana. A vítima, uma trabalhadora de uma empresa terceirizada lá no centro administrativo da prefeitura, procurou o vereador Tiago Mariscal esse final de semana e expôs a situação. Ela relatou que foi vítima de estupro dentro do banheiro da Prefeitura Municipal de Uberaba, que o acusado do crime é um servidor já concursado, e ela relatou que depois de cometer o ato sexual, ele falou para ela que não ia dar nada de grave para ele, porque ela era simplesmente uma empregadinha. Então, na época, foi feito um boletim de ocorrência, a Polícia Civil começou a investigar o caso e a mulher decidiu procurar o vereador, alegando que não está tendo suporte da Prefeitura e nem das autoridades. Já o município divulgou uma nota falando que esse servidor foi afastado, que inclusive outras pessoas foram ouvidas pela polícia e também mais vítimas podem ser identificadas, que inclusive a Prefeitura está dando todo o suporte, tanto psicológico quanto em outras questões para essa vítima. Mas esse servidor continua afastado e nós vamos continuar acompanhando, claro, se tiver o desdobramento, vamos trazer na tela da Band, Bagnete. Tá certo, Juliana. A própria prefeitura se manifestou a respeito, a polícia investiga, né? Cabe aí, então, à defesa apresentar os seus documentos, mas enquanto isso, a prefeitura
já tomou medidas. Olha só, 100 mil cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Militar em Patrocínio. A ação aconteceu durante uma operação desencadeada por conta de denúncia anônima. Olha a importância da população ajudar no trabalho da segurança pública. O material estava em caixas lacradas dentro de um carro, dentro de uma caminhonete que foi abordada na Avenida Faria Pereira, lá no bairro Serra Negra. O motorista de 39 anos confessou que comprou a carga em São Paulo, não tinha nota fiscal, né? Foram apreendidas aí 499 embalagens, aí você está vendo aí de uma série de marcas. O homem foi preso em flagrante por contrabando e levado à delegacia da Polícia Federal. O carro foi junto com ele também, né? Apreensões cada vez mais comum lá no Alto Paranaíba, não é diferente. E um homem foi preso após uma tentativa de roubo no bairro Novo Mundo, aqui em Uberlândia. Volta com o Galvão, que tem as informações desse caso. Galvão. Pois é, Bagnete, uma ação criminosa, trágica e digna de um cinema de terror, viu? Isso aconteceu lá no bairro Novo Mundo, conforme bem dito por você, onde dois criminosos tentam então roubar o carro de um trabalhador, de uma pessoa que passava então pelo bairro Novo Mundo, e isso terminou em tiros e perseguição. A vítima foi abordada por dois homens armados e a partir daí iniciou uma fuga. Inclusive, esses criminosos atiraram contra o veículo, mas por sorte a vítima não foi atingida. Um suspeito foi detido e juntamente com ele a arma utilizada no crime e também o celular furtado, ou melhor, roubado durante esta ação criminosa foi recuperado. O outro suspeito então da trama criminosa ainda não foi localizado, porque mais cedo ou mais tarde a polícia vai pegar. Volto com você. Obrigado, Galvão. A gente vê nas imagens aí, extremamente violentos, né? E aí, ó, é trabalhador, é carro de prestador de serviço, você tá vendo lá. Aí cai numa emboscada dessa na mão dos malandros, é o trabalhador de novo pagando pato. Tá? Quando não vem aí os aumentos, os descontos, os impostos que metem a mão no bolso do trabalhador, é a bandidagem que bate na cara da gente, roubo que a gente tem, ainda chama o trabalhador de vagabundo. Com essas imagens eu vou fazer um intervalo rapidinho e volto já. Água é vida, é saúde. Mas para muitas pessoas, água tratada é inacessível. Aqui em Uberlândia a história é diferente. Mais de 2.000 famílias são beneficiadas com a tarifa social do DEMAI. Elas são isentas da tarifa de água, esgoto e coleta de lixo. A gente cuida de quem mais precisa. Porque Uberlândia é melhor quando é boa para todo mundo. Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio. Doe calor. Espalhe amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Politriz. Cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM. Melhor que as festanças juninas, só um arraial de ofertas do Leal, espia. Óleo de soja Concórdia, 6,38. Sabão em pó Tixan, 19,98. Banana nanica, cenoura ou beterraba, 2,98. Ovos Dex grandes, 11,98. Batata, cebola ou banana prata, 3,99. Você se preocupa com a sua saúde? Pois então, toda terça-feira, 1h50 da tarde, aqui no Band Mulher, especialistas trazem informações essenciais sobre o bem-estar, qualidade de vida e tudo que envolve a sua saúde. Corpo e mente em equilíbrio, oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Mérito Nossa Indústria, ACIU. O evento que valoriza e reconhece a indústria uberabense. Três personalidades da indústria e duas indústrias foram homenageadas no Mérito
nossa indústria da Associação Comercial e Industrial de Serviços de Uberaba, e a gente compartilha com você. A festa de gala foi realizada no Tatersal Rubico de Carvalho, na BCZ, e foi coordenada pela anfitriã e presidente da CIU Uberaba, Lídia Prata. Sobreviver enquanto indústria não é fácil. E nesse momento, o que a CIU faz enquanto associação de classe é justamente destacar aquelas empresas que, apesar de todos os reveses, ainda fazem a sua parte, geram empregos, pagam seus tributos e, mais do que isso, investem na nossa cidade, acreditam em Uberaba. Foram homenageados os empresários Paulo Fernando Angotti, industrial destaque, Cristiana Salomão, como mulher industrial destaque, Felipe Mendes Carvalho, como industrial inovador, além de duas indústrias, sendo uma destaque e a outra tradição. É muito gratificante ser reconhecido entre tantos empresários uberabenses extraordinários, né? E estar aqui nesse momento, não só sendo homenageado, mas creio que representando todos eles também. É muito gratificante, eu estou extremamente feliz por ser a única mulher a participar desse prêmio e por esse reconhecimento que para nós que lidamos todos os dias com a realidade da indústria, do empresariado, é muito importante. É muito gratificante e agora a gente fica com mais responsabilidade ainda para continuar trabalhando, crescendo e gerando emprego e renda, né? É muito gratificante para nós poder estar participando, recebendo e atuando, trabalhando para que esse prêmio seja um de muitos outros que a gente almeja buscar e, se possível, chegar ao centenário da empresa. Muita honra, né? A gente se sente muito orgulhoso por escrever, já ter escrito a história que a gente conseguiu. O reconhecimento, ele funciona como um estímulo para a gente continuar na missão aí, gerar emprego e renda. A segunda edição do Mérito Nossa Indústria homenageou personalidades e empresas que fomentam e contribuem com a economia no município. Sem dúvida nenhuma, o que o poder público tem que fazer é parar de atrapalhar o empreendedor. Que o empreendedor, seja ele pequeno, médio, grande, ele vai gerar emprego e vai gerar renda para as pessoas. É ele quem vai gerar oportunidade de fato. Então essa é a missão que a prefeita Elisa nos deu. Facilitar o dinheiro circular em Uberaba, para facilitar, desburocratizar tudo que a gente puder em todas as secretarias. Nós temos contribuído com isso para que quem está aqui em Uberaba possa crescer, possa expandir e também seja mais fácil para a gente atrair novos investimentos como a gente vem fazendo. É isso mesmo. Parabéns a todos os homenageados que geram emprego e renda à cidade de Uberaba. Parabéns à presidente da CIU, Lídia Prata. Meu abraço fraterno. Parabéns pela gestão aí à frente da associação. Olha só, deu uma esquentadinha, né? Parece que o frio, ele deu um respiro. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para essa semana? Meu amigo Carlos Vilela, hoje sem blusa, tem as informações. Fala, Vilela. Pois é, Bagnete, aquela massa de ar polar, ela acabou passando de liso pela região e a segunda-feira, a semana começou com um sol para cá daqui em Uberlândia, em boa parte do Triângulo e Alto Paranaíba. O frio, sim, deu uma trégua por enquanto, Bagnete. A previsão para essa semana, para surpresa de muitas pessoas, é a possibilidade de chuva até quarta-feira. De hoje, final da tarde, até quarta-feira, nós vamos ver esse cenário de fundo aqui, ó, céu azul, céu de brigadeiro, se transformar em nuvens e com possibilidade de pancadas até com intensidade, conforme alerta amarelo divulgado pelo INMET para Uberlândia e algumas cidades da região. Possibilidade de chuva mais intensa, inclusive, em Frutal, Iturama e Uberaba. Temperatura hoje em Uberlândia deve bater na casa dos 30 graus com máxima e de 17 graus foi a mínima no começo da manhã. A mesma situação viveu Uberaba, mínima de 17 graus, 16 em algumas regiões da cidade e máxima não passa de 27. Patrocínio, Patos de Minas, Araxá, Alto Paranaíba, um pouco mais frio, um pouco mais fresco, as mínimas chegam a 16 graus e as máximas não passam dos 26 graus. E por que acontece essa situação agora, já nesta época do outono? É o que nós vamos saber com a climatologista Alcione Wagner. O que está acontecendo com o tempo, hein?
Vamos ouvir. Gradativamente, a massa de ar polar vai se tornando oceânica, ou seja, vai para o litoral sudeste e perde força. Mas a amplitude térmica permanece, como é característico do mês de outono e inverno. O amanhecer com temperaturas mais amenas, entre 14 e 16 graus, e no período da tarde a temperatura se eleva e pode passar da casa dos 30 graus no decorrer da semana. Uma outra característica desta semana é a formação de um cavado dentro de um sistema de baixa pressão atmosférica, ou seja, uma concentração de umidade que pode ocasionar uma chuva leve e isolada entre a terça-feira e a quarta-feira, mas também perde força e o que deve prevalecer na quinta e sexta-feira é o calor, as temperaturas elevadas e o alerta para a umidade mínima, que pode ficar abaixo de 30%. Obrigado, especialista, pelas informações. É bom para a gente programar durante a semana, né? Mas continua um clima mais fresquinho e daqui a pouco vou falar, hein? Precisa se vacinar. Os casos aí de gripe, a doença respiratória continuam em alta, tá bom? Mas agora eu quero te apresentar os ganhadores do Triângulo da Sorte de ontem, domingão. Começaram bem o mês de junho, né? No primeiro prêmio tivemos uma ganhadora que ganhou R$10 mil. Foi ela, a Maria das Graças Alves da Cruz de Uberaba. No segundo prêmio, tivemos mais uma ganhadora que ganhou mais R$10 mil. Foi ela, a Flora Helena de Deus Moisés de Araguari. Terceiro prêmio, um ganhador que ganhou R$15 mil. Foi o Divino Fernandes de Andrade de Uberlândia, que comprou pelo Pague com o Pix. Olha que legal. E no quarto prêmio, tivemos um ganhador que ganhou um HB20 mais uma Moto Bros 160. Foi ele, o Helder Alves de Patrocínio. E nos Giros da Sorte, foram 20 ganhadores de R$ 1.500 cada um. 13 ganhadores de Uberlândia, 2 ganhadores de Coromandel, 1 de Araxá, 1 de Monte Carmelo, 1 de Tuiutaba, 1 ganhador de Uberaba e 1 ganhador de Frutal, tá bom? E também, olha só, tivemos as ganhadoras da Estrinha. A ganhadora do primeiro prêmio, uma moto Honda NXR 160 Bros, Flex 0 km, foi a Andrelina da Silva de Uberaba, que também comprou pelo Pague com o Pix. E a ganhadora do segundo prêmio, um iPhone 16 Pro Max 256 GB, mais R$2 mil, foi a Urias Rodrigues de Oliveira de Araguari. Os nomes completos dos ganhadores do Giro da Sorte você pode conferir lá no nosso site triangulodasorte.com.br e se prepara que o novo Triângulo da Sorte já chegou. Domingo é o dia de você dar tchau para o aluguel. Porque só no quarto prêmio tem uma casa a escolher do valor de R$300 mil. Isso mesmo, uma casa. É a chance de você ter a sua casa própria. No primeiro prêmio, R$20 mil. No segundo, mais R$20 mil. No terceiro, R$40 mil. E no quarto prêmio, uma casa a escolher do valor de R$300 mil. É você de casa própria. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz na nossa região. Esse é nosso e é daqui. É um Triângulo da Sorte melhor que o outro. Você viu aí? Uma casa, já pensou? Vamos falar do trânsito? Um acidente na BR-365 matou uma pessoa e deixou outra gravemente ferida. Gustavo Galvão tem as informações. Pois é, Bagnete, acidente esse ocasionado por uma batida entre dois veículos de passeio na BR-365, na altura do município de Romaria, que fica entre Uberlândia e a cidade de Patrocínio. Esse fato aconteceu por volta das 16 horas e 15 minutos, onde duas ocupantes de um veículo que vinha da cidade de Uberlândia, uma motorista morreu carbonizada e a outra foi internada e o estado dela neste momento está estável. Essas duas jovens eram de Patos de Minas, a jovem que foi morta por esse grave acidente trata-se de Roberta Pereira, que completaria 25 anos nesta sexta-feira. Os trabalhos, então, para a remoção dos veículos e também para a liberação da pista foi até às 7 horas e 35 minutos da noite. Então, mais um grave acidente registrado na BR-365, que a gente cansa de falar aqui, né, Bagnete? Um trecho muito, muito perigoso, mas agora o que resta é nós desejarmos as condolências à família de Roberta Pereira, lá de Patos de Minas. Bagnete. Obrigado, Galvão. Eu passei ontem por essa estrada aí, eu estive lá no município de Serra do Salitre, depois passei em Patrocínio, em Romaria também. A estrada daqui a Patrocínio está ótima, o asfalto está novinho, você paga 2 pedágios caros pra caramba, R$13,50 se não me engano, né? E aí o asfalto novo, mas sem acostamento, acaba muita gente abusando da velocidade quando acontece um acidente terrível. Essa rodovia ela é muito perigosa. Você está vendo, o asfalto está novinho, sinalizado,
tá certo? Mas não tem aí a devida estrutura, é muito perigoso, fica os nossos sentimentos à família dessa jovem. E você vai ver que um casal ficou ferido depois que o carro que eles estavam capotou. Tudo indica que foi uma aquaplanagem. Isso é BR-352, manhã de domingo, pertinho de Carmo do Paranaíba. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista, de 21 anos, contou que seguia sentido Patos de Minas, sentido Patos, Carmo do Paranaíba, quando ao fazer uma curva à esquerda, perdeu o controle da direção porque a pista estava molhada. O carro aquaplanou, rodou, saiu pela direita, bateu em um barranco e capotou. Você está vendo aí as 4 rodas para cima. Foram atendidos pelo SAMU e encaminhados a Patos de Minas com alguns ferimentos. O carro, a caminhonete ficou destruída, depois conseguiram liberar a pista. É tudo naquela região, hein? Tudo Alto Paranaíba isso. E você vai ver que um casal morreu esse final de semana em um outro acidente gravíssimo, também no Alto Paranaíba, BR-353. César Campos é que tem as informações desse caso. César. Magnete, o acidente foi na manhã deste domingo, por volta lá de 9h30 da manhã, próximo ao quilômetro 364 da BR-353, como você falou, pertinho aqui, Santa Rosa da Serra. O carro seguia sentido São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, Magnete, o veículo capotou. O motorista, um homem de 71 anos, foi encontrado a cerca de 10 metros do carro, já sem vida. A suspeita é de que ele tenha sido jogado para fora do veículo durante o acidente. A passageira, uma mulher de 58 anos, foi socorrida, ela foi encaminhada à unidade de pronto atendimento de Santa Rosa da Serra, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia técnica realizou os procedimentos de praxe por ali, logo depois liberou a rodovia para o tráfego. As causas do acidente, Magnete, ainda estão sendo investigadas, mas a gente vê o carro aí destruído, né, Magnete? Volto com você. Lamentável, César, carro destruído, você está vendo aí, os airbags foram acionados, mas para um dos passageiros, o motorista ser arremessado tão longe assim, a suspeita é que não estaria fazendo uso do cinto de segurança. A gente sabe que cinto de segurança salvam vidas, a perícia vai identificar o que aconteceu. Você vai ver também que um caminhão-baú ficou destruído depois de pegar fogo, também em Araxá. Acidente foi ali no bairro Max Neumann. Quando os bombeiros chegaram no local, o veículo já estava tomado pelas chamas. As equipes montaram uma linha de combate, conseguiram extinguir o fogo, aí, mas pouca coisa sobrou. Durante a ocorrência, um cabo de energia da rede pública foi rompido, ainda gerando, olha só, risco de choque elétrico. O local foi isolado, a equipe da CEMIG também precisou atuar, por sorte ninguém ficou ferido, mas foi aí, olha só que trabalheira e o risco e o susto de quem mora por perto, quem passava pela região. Você vai ver um acidente em Conquista, que acabou matando 3 pessoas, mais 4 ficaram feridas, só acidentes terríveis, hein, Juliano? Exatamente, Bagnete. Essa tragédia aconteceu na noite de ontem na Avenida Ítalo Guardieiro, de acesso à cidade de Conquista, sentido Sacramento, onde, segundo informações da Polícia Militar, 7 jovens estavam nesse veículo, seguindo, o condutor seguia pela via em alta velocidade. Ele perdeu o controle da direção do carro e acabou batendo violentamente contra uma árvore. Parte do carro se partiu, sendo que os jovens ficaram, alguns deles, feridos e presos às ferragens. Viaturas de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros SEAT foram para o local. Uma vítima sobrevivente foi socorrida por essa equipe do Bombeiros e encaminhada para atendimento em Conquista. Outras 3 vítimas sobreviventes foram socorridas por ambulâncias da Prefeitura de Conquista e levadas também para o atendimento no município. E, infelizmente, uma jovem de 18 anos e 2 adolescentes de 16 anos morreram presos às ferragens. A área foi isolada pela Polícia Militar. A perícia técnica da Polícia Civil foi ao local, o perito realizou os trabalhos técnicos e depois os corpos foram levados para o IML de Araxá, onde vão passar por exames e devem ser liberados à tarde para as famílias. Agora, outra questão, Bagnete, é que 3 sobreviventes que foram levados para a Conquista devido às gravidades dos ferimentos vieram para Uberaba e estão internados no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Inclusive, foram divulgadas algumas notícias
notícias em grupos de WhatsApp que mais 2 jovens irmãos teriam falecido. Inclusive, em um dos grupos, o pai desses jovens entrou falando que os filhos estão vivos e pedindo respeito à família nesse momento de dor. É um momento inoportuno para ficar fazendo fake news, não é, Bagnete? Volto com você. Com certeza, Juliano. O que eu estava pensando aqui enquanto você trazia as informações é justamente a quantidade de famílias que estão sofrendo nesse momento por conta de um acidente envolvendo 7 jovens. 7 jovens, aí com 3 mortos, outros tantos feridos. São várias famílias nesse momento sofrendo com a dor por conta da violência no trânsito. 7 jovens já está errado. Um carro desse aí, a gente vê pelo que sobrou, é um carro de no máximo 5 lugares. Tá? Então, isso tem que ser muito bem apurado, mas que Deus possa confortar o coração dessas famílias. Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, vamos falar de cultura, de literatura. Eu volto já. Central Rural, você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disca entregas 3259-1800. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Ofertas aqui tem Agropecuária, ração prêmio 15 quilos, R$ 65,00. Ração prêmio 25 quilos, R$ 99,00. Milho grão 40 quilos, R$ 59,00. Pagamento dinheiro Pix. Aqui tem Agropecuária, Aldo Borges Leão 2100. Já chegou a alegria! Vem curtir e aproveitar! Tradição, sabor e economia é no Arraiá do BH! Alcatra com maminha bovina R$ 39,80. Asa de frango R$ 12,80. Mussarela peça pedaço R$ 32,90. Leite BH R$ 4,28. Spaten 473 ml R$ 4,78. Arraiá é no Supermercados BH. Beba com moderação. Ai, gente, como é chato quando as cores das roupas desbotam, né? Vermelho vira rosa, preto vira cinza e branco vira bege. Mas aqui em casa não. Eu uso Tuf sem cloro para manter as cores. É branco mais branco e cores vivas por mais tempo sem desbotar. Ah, e Tuf tira as manchas e elimina os maus odores. Então, bora salvar as cores com Tuf? Tuf sem cloro. Cuidado suave, resultado poderoso. Qualidade Start. Casa dos Pisos. Piso extra, 43 por 43. Argamassa grátis, R$ 22,90. Revestimento branco, R$ 19,90. Tele 366, R$ 89,90. Casa dos Pisos Uberlândia, 3227, 1747. Super ofertas, comercial Construlindo. Chuveiro Max Ducha, Lorenzetti, R$ 84,90. Tinta Casa Nova, 18 quilos, R$ 109,90. Tomada Fame, a partir de R$ 7,90. Construlindo, Wilson Rodrigues da Silva, 421. Circuito Literário Elicer, de 31 de maio a 7 de junho. Apoio Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. Colégio Atenas, exigente como a vida. Matrículas abertas. Minas de volta para falar de literatura, falar de cultura. Quem aí não é apaixonado num bom e velho livro, não é verdade? Pois é, chamar meu amigo Carlos Vilela, que eu sei que é um leitor de primeira, para falar para a gente desse, que é o maior evento de literatura aqui acontecendo em Uberlândia, o Elicer. É uma Bienal do Livro, né, Vilela? Exatamente, Bagnete. Nós estamos respirando literatura. Olha que estrutura gigantesca foi montada aqui no Uberlândia Shopping para o Elicer, que é o circuito literário, como você disse, a Bienal do Livro. 68 expositores e de todos os gêneros literários e 300 toneladas de livro. Eu vou conversar com o Humberto Paes Leme, que é o organizador desse evento. Deixa eu só aumentar aqui o nosso teto, Humberto, porque é um privilégio a cidade receber um evento como este, porque literatura é vida. Boa tarde. Boa tarde ao pessoal que está nos assistindo, a Band. Obrigado pelo apoio que vocês estão nos dando. E é isso aí, a gente está construindo um evento bonito, um evento limpo, um evento que gera
melhoria de qualidade de vida para as pessoas, livro, né? O livro faz as pessoas entenderem o que está se passando nesse país. O nosso conceito desse projeto é proporcionar leitura para as crianças, principalmente, para aqueles que estão iniciando o seu processo de conhecimento. Nós queremos proporcionar o acesso ao livro. Por isso que a gente trabalha com o Estado, para que o Estado proporcione o Vale Livro para os alunos. E eles precisam vir para um evento como esse, onde a gente tem atividades culturais, além da Feira do Livro, a gente tem formação para professores, a gente tem aqui, traz os autores renomados do país. Nós estamos trazendo uma Paula Pimenta hoje e ontem nós tivemos a Cristiane, nós vamos trazer a Márcia Mambeba, José Santos, todos autores com projeção nacional, com prêmios de Jabuti. São pessoas, uma Paula Pimenta, que dá congestionamento aonde passa. Por que a gente traz isso? Porque a gente quer que as pessoas convivam com essas pessoas que escrevem e entrem no mundo do que elas proporcionaram no livro, né? Humberto, e como é que tá os horários, né? Porque tem atividades como contação de histórias, tem as rodas de conversas ali, e é o dia todo a programação até o final de semana. Olha, começa às 8 horas da manhã e vai até às 21 horas, todo o tempo, com atividade. E no sábado, onde a gente encerra no dia 7, nós temos também das 8 às 21 horas. Ou seja, Bagnete, a gente está na realidade da internet, mas a grande prova, Humberto, do que a gente está vendo aqui atrás, é que o livro não morreu e jamais vai morrer se depender de eventos como esse. Por aí? É por aí. Na verdade, houve um boom do e-book. E o livro, ele ultrapassou, porque as pessoas gostam do contato físico. É mais gostoso, né? É mais gostoso. Então, é uma prática que não vai acabar nunca. Tá certo. Bagnete, se você vê que estrutura bonita, gigantesca, agora você é mais do que suspeito para falar dessa paixão por livro, não é mesmo, meu amigo? Com certeza, Carlos Vilela. Agradeço o nosso entrevistado. Avise que eu estou indo aí visitá-lo. Vai eu, o pai, a mãe, a família toda, porque somos apaixonados pelos livros. Obrigado, viu, Carlos Vilela? Que evento maravilhoso. Não perca a oportunidade. Nada substitui um livro, né? Que você pode pegar, sentir o cheiro do livro. O livro tem cheiro, o livro tem alma. Né? Eu sou filho de livreiro, desde quando eu me entendo por gente. Se o Carlos Vilela puder dar uma passeadinha lá, muito legal. Gostei da iniciativa, Vilela. Sou filho de livreiro, desde quando eu nasci. Meu pai sempre trabalhou com livro, trabalho com livro até hoje. Eu tô lá com os meus livrinhos, comprando e vendendo livro usado também. Olha que beleza, gente, que coisa maravilhosa essa. Tá? Reforço o convite aí, leve as crianças, leve a família. Muito legal, uma super oportunidade que entra para o calendário aqui da cidade de Uberlândia, tá certo? Um livro é insubstituível. Um abraço para o meu pai que está assistindo o programa. Olha só, deixa eu falar aqui o recadinho do Leonardo. O Leonardo está na bronca aqui com esses aumentos de preço. Bagnete, as contas de energia, olha só, vou te falar, viu? O governo vai lá e come o nosso dinheiro. Bandeira amarela, a gente nem sentiu o gosto, já estamos na bandeira vermelha. Tá? E não é só R$4 não de aumento, o aumento é de 7% na conta. O aumento é só no nosso, Bagnete. Tá certo, meu amigo, obrigado pela sua mensagem. A Eulália desejando uma ótima semana para todo mundo. Eulália, professora lá em Uberaba, obrigado, minha amiga, pelo carinho. Alô, Bagnete, manda um abraço para minha cunhada Rosilene, no bairro Tocantins, tá ligadinha. É a Kate que está mandando o alô aqui. Kate Araújo, um abraço para você. Sei que você sempre acompanha no nosso programa. O Carlos está lá no São Jorge, está ligadinho. A Celine em Uberaba, a Marina Furtado também em Uberaba. Alô, Rogério de Uberaba, boa tarde, Bagnete. Olha aí, não entendi o vídeo do assalto, porque o motorista voltou para o carro. Está aqui o Rogério de Uberaba. Tudo indica ali que os criminosos meio que desistiram da ação, tá bom? Lucelena, um abraço para você. Quanta gente amiga acompanhando, só a gente fica muito feliz pelo carinho de todos vocês. Vamos falar de saúde?
porque a vacinação contra a gripe, a influenza, está sendo ampliada em Uberlândia a partir de hoje. Ana Paula Lemos está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde, boa semana para você, Ana. Uma excelente tarde, uma excelente semana para você também, Bagnete, para todos que acompanham o nosso Minas Urgente. É isso, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Uberlândia tem feito algumas ações, de combate aí às síndromes respiratórias agudas graves na cidade, visto esse cenário preocupante que a gente está enfrentando, e por isso ampliou então a oferta da vacina contra a gripe, Nessa semana, de hoje até sábado, além das 75 salas de vacinação que já existem em Uberlândia, vai ter também vacinação lá no circuito literário, que a gente inclusive acabou de falar, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, no estacionamento do Uberlândia Shopping. Também o terminal central conta com 2 pontos de vacinação, ali no terminal, na plataforma, melhor dizendo, de desembarque, e no cantinho da saúde. Por lá, vacinação de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Na quinta até o sábado também vai ter vacinação lá na Praça Tubal Vilela, de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Esse que foi um local onde mais foi vacinado na campanha de vacinação, Vacimóvel ficou ali na Praça Tubal Vilela, coração da cidade. Então, teve sucesso, por isso eles estão repetindo, a Secretaria está repetindo esse ponto de vacinação. E no sábado, de 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, tem vacina também lá no Parque do Sabiá. O pessoal que for passar o fim de semana por lá pode aproveitar e se vacinar. E olha, algumas UAIs, Unidade de Atendimento Integrados, de alguns bairros terão também horário estendido lá na sala de vacinação. São elas, UAIs do bairro Luizotti, Planalto, São Jorge, Pampulha, Tibere, Morumbi, Roosevelt e Martins. As salas de vacinação nessas UAIs estarão funcionando de segunda a sexta, de 8 horas da manhã até as 9 horas da noite, e no sábado, de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Ou seja, pessoal que trabalha, para ali, horário comercial, 6 horas da tarde, não tem desculpa, viu, Bagnete? Tem como ir até as 9 horas da noite, ou então também no sábado, horário normal, horário estendido aí, para o pessoal se vacinar. Você já vacinou, Bagnete, inclusive? Tô vacinado, tudo certinho, gripe, Covid, tem que andar com cartão em dia, saúde é prioridade, viu, Ana? Obrigado pelas informações, um alerta importante. Então, a saúde em Uberlândia ampliando os locais de vacinação, os horários, para que todos tenham acesso à proteção, Já dizia o ditado, melhor prevenir do que remediar. E a prevenção é justamente a vacina. Esse tempo mudou, a gente está chegando no meio do ano, então a gente sabe da importância de se proteger. O tempo está corrido, a vida da gente está corrida demais, Mas dá uma escapadinha, vai lá, toma a vacina e segue em frente. Para trabalhar, para ser feliz, não é verdade? Falando em trabalho, você já reparou a quantidade de quiosques, aqueles pontos de venda mais compactos em shopping, em vários lugares da cidade? Pois esse é um modelo de negócio que já é considerado sucesso em todo o país e acaba sendo uma alternativa para quem quer empreender. Vamos conhecer um pouco mais? A oportunidade de matar a fome ali no corredor, onde todos passam. Isso facilitou a vida da Letícia, que estava com pressa. É muito mais cômodo, mais prático, porque facilita também as pessoas que vão e voltam do trabalho ou param aqui para resolver alguma coisa, bem melhor. Melhor que entrar na loja. É, muito melhor. E esse modelo de negócios tem chamado a atenção. No Brasil, são mais de 16 mil quiosques instalados em centros comerciais. Essa franquia, por exemplo, já possui cerca de 150 lojas espalhadas em 3 estados do Brasil. 80% delas são nessa modalidade. E nesse formato, a estratégia é diferente para atrair o cliente. O quiosque hoje ele tem um custo operacional muito menor e ele me dá mais visibilidade, do meu negócio, e assim a gente acaba tendo mais clientes, E hoje o custo operacional, comparar com a loja física, é muito menor e posteriormente o lucro também é bem maior. Minas Gerais acompanha o desenvolvimento nacional. Em 2023, eram 430 quiosques no estado. Já em 2024, foram registrados 459, um aumento de 7%. Um fator que contribui para esse avanço é a gestão mais fácil do espaço. A maior
vantagem do quiosque é justamente essa, é que para a gente trabalhar, geralmente são modelos de negócio que já têm os processos enxutos. Então é muito fácil de organizar, muito fácil, a gestão é muito mais simples. E o ramo da alimentação e bebidas lidera a categoria, com 33% de mercado. Em seguida, está o entretenimento, com 10%. Conveniências e serviços e perfumaria e cosméticos aparecem com 8%. Telefonia 7% e acessórios fecha a lista dos principais segmentos com 6%. Nessa gama de possibilidades, o empresário deve estudar a localização e o perfil do público que frequenta o espaço para poder identificar o melhor segmento. As maiores vantagens que eu visualizo são a questão da flexibilidade, a questão do menor investimento e uma grande exposição, que normalmente esses quiosques estão localizados próximos a escadas rolantes, a corredores principais do shopping, próximo à praça de alimentação. Então isso pode gerar uma visualização mais imediata. O quiosque mexe com os sentidos em um momento em que o cliente está distraído. Além do olfato, a visão se encanta com o que vê. Tudo é feito com acompanhamento do cliente, o que garante a higiene. A atendente tem a oportunidade de olhar para o cliente, dar um sorriso. Isso cria uma proximidade entre a loja, o quiosque no caso, e o cliente. É um produto de venda de passagem, né? O cliente passa, se sentiu atraído e compra. E é muito prático, né? E tem também a vantagem de ter flexibilidade, né? Se aquele determinado ponto não deu certo, você está levando o seu quiosque para outro lugar. É um formato, né, que tem ganhado cada vez mais espaço e o brasileiro, por natureza, já é empreendedor. Falando em empreendedor, daqui a pouquinho, coladinho no Minas Urgente, tem Band Mulher com a nossa amiga Vanessa Pires, que conhece muitas mulheres empreendedoras. Boa tarde, boa semana para você, Vanessa. Tava sumida, hein? Pois então, tô aqui, gente. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para todos vocês. Segunda-feira, semana começando, mês começando, então é hora de botar energia lá em cima, gente. Porque aqui temos muitos conteúdos, viu? Ao longo da semana vamos sim falar de empreendedorismo, mas hoje nós vamos falar de férias. Porque o mês de junho está começando, tá no tempo limite para você planejar aquela viagem para julho. Então, para onde que eu vou? Então a gente vai dar muitas dicas para você que quer conhecer a região, para você que gosta de estar ali no meio da natureza, para você que procura montanha, para quem procura praia. E nós vamos dar muitas dicas e opções, cidades históricas da região. Então, eu vou trazer aqui um agente de viagens que vai orientar e dar muitas sugestões para você planejar sua viagem com a família em julho. Combinado? Ô, Bagnete, inclusive, eu tô sabendo que você vai tirar férias aí, né? Quase no mês de julho. Vai viajar para onde, hã? Então, não é só de trabalho que vive o homem, né? Você precisa descansar um pouquinho para refrescar as ideias, mas olha só, vou fazer um negócio diferente esse ano, viu, Vanessa? Vou tirar férias para estudar. Vou fazer um curso, tá vendo só, hein? Que isso, hein, gente? Vocês viram o Bagnete, rapaz hein? exemplar, né? Eu não falo nada não, gente, que eu vou tirar férias em julho também, né? A gente merece, né? Mas também hoje no programa nós vamos falar de quê? Vocês já sabem, segunda-feira, previsão do futuro. Queria saber tanto o que as cartas me reservam quando o assunto é emprego, é viagem, é o amor. Então, assim, já fiquem com o celular na mão, que começando o programa você já pode mandar aquela perguntinha e ao vivo a Miri tira as cartas com dicas, sugestões e orientações para vocês. Então, daqui a pouquinho, terminou o Menos Urgente, é o prazo de ir lá, pegar uma aguinha, fazer um pipizinho e volta que o programa está começando. Tá certo, Vanessa. Obrigado pela visita aqui no Minas Urgente. Venha mais vezes. Ela é muito todo ocupada. Dia, se deixar eu venho, gente. Ela é muito ocupada, muito corrida. De vez em quando dá o ar da graça aqui no nosso programa. Vai ter sorteio, esqueci de falar. Vocês fiquem de olho, vai ter sorteio. Sorteio hoje? Hoje nós vamos começar uma campanha bacana com muitos sorteios pensando no Dia dos Namorados. Dia dos Namorados Perde tá não, chegando. hein, gente? Vou Perde ficar não. de olho então. Não perca o Band Mulher de jeito nenhum. Boa semana para você. Até mais. Obrigado pela sua participação coladinha aqui no Minas Urgente. Band Mulher com ela, Vanessa Pires. Vou fazer um intervalo rápido. Não sai daí, tem muita reportagem para você. Eu volto já. Minas Urgente e oferecimento. Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start.
Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Politriz. Cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM. Osso, no São João do Bernardão, o preço baixo é que faz a festa. Sabão Bom, lavagem perfeita, 5 kg e 600, 64,98. Nesta embalagem, a cada 800 gramas, sai a 9,28. Detergente líquido IP Clear, Neutro Pack com 6 unidades, 10% de desconto, 11,98. Papel higiênico personal VIP, folha dupla, 30 metros, leve 12, pague 11, 15,99. Arroz Vasconcelos, 5 kg, 25,99. Assim bovino, 28,99 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, 7,99 o quilo. Bernardão, 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! O Parque do Sabiá irá se transformar num grande portal para uma imersão nas artes das culturas milenares. A Arte Sagrada Conecte acontecerá nos dias 7 e 8 de junho, das 14 às 20 horas. E o melhor, todas as atividades serão gratuitas e inclusivas. Venha viver essa experiência única e cheia de boas energias. Você viu mais cedo aí a onça procurando lugar quentinho, comida em um condomínio chique aqui de Uberlândia, né? Pois é, com as temperaturas, cada vez mais baixas, os animais do zoológico de Uberlândia estão recebendo um tratamento especial e importante nesse período. Eu mostro para você. A caminha já tem dono, ou melhor, dona. Vai para a Madalena, a fêmea de cachorro do mato, uma das 29 espécies de animais que estão no zoológico do Parque do Sabiá, em Uberlândia. No recinto do jacaré, folhas para o banho de sol e para as fêmeas colocarem os ovos. Esses são alguns dos procedimentos adotados para uma maior proteção contra o frio, conforme a necessidade de cada espécie. Cada espécie tem o seu comportamento. Tem algumas espécies que têm uma pelagem um pouco maior e isso facilita, dá a eles um melhor conforto térmico. Mas temos também algumas espécies que têm a sua pelagem muito baixa, né? Então elas têm que ser olhadas com mais carinho para que nesse período não venha a sofrer. Técnicos e veterinários providenciam também a poda de algumas árvores para uma incidência maior de sol dentro dos recintos. E o que é mais importante durante o frio, a alimentação. Os macacos prego e bugio, por exemplo, se fartam com mandioca e milho cozidos. Alimentos que dão mais resistência no tempo frio. Esses cuidados têm que ser diários, assim como a observação de cada animal, para que nenhum tenha problema decorrente das baixas temperaturas. A equipe dos zoos, os veterinários, os técnicos aqui, muda totalmente a rotina, principalmente da alimentação desses animais. A gente começa a substituir as frutas por legumes cozidos, que vai trazer maior índice calórico a esses animais. Como também é feita a poda das árvores para melhorar a insolação dentro desses recintos, também é fornecido cobertores e o aumento da cama de vegetação que é fornecida a esses animais. Simpático, danadinho, né? Tem que cuidar, tem que dar amor e é assim que funciona. Minas Urgente vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência nessa segunda-feira. Seguimos juntos durante toda a semana, hein? Ótima tarde a todos, forte abraço, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura
Mistura Contec com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. É Band Uai! Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracaju.